desprevenido. Crossroads. Lupus Egina nunca se divertiu tanto em toda a sua vida. Não sei qual é melhor, fazer isso na forma de lobo ou como humana, é tudo tão divertido. Ela riu alegremente enquanto se agachava sobre o desordeiro. Ela deu a ele um grande sorriso dentuço, do tipo que ela dava aos amigos, e então ele se tornou selvagem e seus dentes se tornaram afiados e cruéis. Ele teve um momento de medo antes que a dor o atingisse quando a mão dela abriu seu estômago. Ela arrancou seus intestinos e os amarrou ao rabo de um cavalo, e seus gritos de dor não impediram que ele entendesse o que ela estava fazendo. Ela levantou a mão atrás da garupa por apenas um momento, tempo suficiente para ele balançar a cabeça em um apelo desesperado, e então ela deu um tapa na garupa e o cavalo correu em direção à área ainda controlada pelos insurgentes. Enquanto o cavalo arrastava o homem gritando pelos intestinos que ameaçavam ser arrancados e dilacerados, ela estremeceu no clímax com o lamento sumindo que trouxe gritos de horror da rua abaixo. A nota que ela havia esculpido em seu peito dizendo para eles se renderem provavelmente seria suficiente para reprimir aquele grupo, mas Crossroads era grande. Ela saltou de onde estava para um telhado próximo, então de lá para um mais alto, e olhou ao redor. A cidade ainda cheirava a morte, e cheiraria por um tempo. Eu me pergunto quantas vezes esses brinquedos vão me fazer gozar? Eu queria poder deixá-los continuar. Ela pensou consigo mesma com um olhar arrependido enquanto rostos derrotados saíam de trás de uma barricada com os olhos baixos. Eles jogavam suas armas no chão, e outro bloco poderia ser chamado de seguro. Os guerreiros humanos que Henry havia deixado para trás saíram e tomaram posse das armas e dos prisioneiros. Lupus Egina olhou para o leste, para onde Henry sem dúvida estava, e mostrou a língua. Eu te conto tudo sobre isso quando você voltar, Su. Enquanto isso, eu vou encontrar novos brinquedos. Ele se escondeu. Dia após dia ela vinha fazendo isso. Eram momentos como esse que ela sentia falta do homem que havia traído, seu calor, seu corpo robusto. Ele a fazia se sentir segura. A palha sob a qual ela estava se escondendo fedia. Um cavalo provavelmente mijou por perto. Ela colocou a cabeça para fora e escutou com atenção. O som de pés batendo, gritos de dor e o baque de corpos caindo no chão a mantinham encolhida onde estava. O fedor de sangue e outras substâncias menos agradáveis pioravam o ar viciado no estábulo. Ela choramingou de terror e rezou aos deuses nos quais estava perdendo a fé rapidamente, para que pudesse manter seus ruídos confinados a tanto. Seu corpo estava tenso, e cada músculo queria se levantar e correr. Mas ela não fugiu. Ela pensou em sua infância, na maneira como os cães que seu pai tinha assustavam os pássaros para que voassem, e conforme eles subiam para o céu, eles se expunham ao arco de seu pai, e desciam. Eu não vou morrer como um passarinho. Ela pensou em um loop. Eu vou viver. Eu vou viver. Ela ainda estava murmurando o mesmo pensamento quando os gritos de morte aumentaram para um crescendo, pressionados de lábios moribundos para a risada de um monstro. A rapidez com que os gritos desapareciam ficaria com ele para sempre, não porque a maioria deles terminava rápido, mas sim porque a maioria deles terminava lentamente. Os gritos de morte eram seguidos por gritos de dor. O que quer que estivesse acontecendo, estava doendo. Ela forçou os olhos a se abrirem e levantou algumas lâminas de palha para ter uma visão turva do chão. Viu botas finas pisando nas tábuas, e em seguida, parte de uma perna enquanto a mulher se ajoelhava, montando no que restava de um rebelde. Ela podia ver dedos arrancando carne e jogando-a de lado, e a mulher abaixou o rosto sobre o moribundo, olhando em seus olhos arregalados antes de cobri-los com os polegares e empurrar os dedos, perfurando seus olhos nas pupilas, e em seguida, imobilizando sua forma chutando e se debatendo para sempre quando ela perfurou seu cérebro. Ele viu o rosto. Ela sabia quem era, a ajudante e guarda-costas da General Henry. O cabelo vermelho flamejante e a beleza incomparável eram inconfundíveis. Ela riu e olhou para a pilha de palha. Eu sei que você está aí, Su. Quer brincar de esconde-esconde, Su? Ele parou de respirar. Ela não se moveu. Os pés se moveram depois que a mulher se levantou. Deuses, por favor, façam com que ela esteja mentindo. Por favor, me protejam, por favor. Ela rezou silenciosamente. Faça do seu jeito, Su. Lupus Egina disse com uma risadinha sádica. Alguns passos depois, ela enfiou a mão na palha, pegou-a pelo pescoço e a segurou no ar.
Pensei que poderia ser você, Su. Lupus Egina riu. Eu reconheci seu cheiro. E seu medo, eu nunca esqueço o cheiro de uma presa, Su. Seus olhos dourados fizeram Eire choramingar ainda mais enquanto ela se debatia, chutava e agarrava desesperadamente os dedos que a seguravam firmemente no pescoço. A dor era tremenda, e ela se sentiu ofegante por ar, sua respiração desesperada estava se tornando mais fútil do que se esconder. Então, você é um rebelde, Su? Lupus Egina perguntou indiferentemente. Os olhos de Eire saltaram das órbitas, ela tentou balbuciar um não, mas não conseguiu pronunciar a palavra, então tentou balançar a cabeça freneticamente. Não, hein? Bem, você não está do nosso lado. Eu provavelmente deveria te matar, mas... Estou curiosa sobre algo, você satisfaz minha curiosidade, eu posso te deixar viver, combinado? Lupus Egina sugeriu, mas ela apertou os dedos um pouco mais forte. Ele sentiu suas mãos caírem. Não havia mais forças, ela tentou dizer sim, mas saiu como um gorgolejo, e a tensão em seu pescoço impediu até mesmo um aceno. Pisque uma vez para sim, Su. Lupus Egina disse docemente, sem querer conceder um suspiro por uma resposta. Eire piscou, e Lupus Egina a deixou cair sem cerimônia no chão. Eire sentiu os estilhaços da madeira grossa penetrarem sua pele, e o pouso forte doeu pra caramba, mas ela não conseguiu gritar porque começou a tossir e a segurar a garganta com ternura, manchada pelas vísceras e pelo sangue da mão de Lupus Egina. Um hematoma feio certamente ficaria ali depois disso. Agora, por que você estava tão chorosa antes? Quando a General Henry e você se conheceram? Lupus Egina perguntou com um sorriso torto no rosto, suas mãos esfregadas ansiosamente, antecipando uma história de desespero e medo. Sem outras opções, sua mente correndo rápido demais para sequer mentir efetivamente, ela contou a verdade. Como ela conheceu Petir quando ele veio ao bar, o amor deles, os dias que passaram, suas últimas palavras, sua traição, tudo veio à tona. Ela não fez contato visual com Lupus Egina nem por um momento. Quando ela terminou, para sua surpresa, Lupus Egina começou a rir, não de forma leve, mas sim de uma gargalhada, onde a mulher encharcada de sangue teve que enxugar as lágrimas dos olhos para manter a visão intacta. Espantada, Eire ficou ali, apoiando o corpo nas mãos enquanto olhava para os pés da fera ruiva da general. Oh, vou deixar você viver. Lupus Egina respondeu com um sorriso. Vou até deixar você ir, isso é perfeito demais, Su. Eire levantou a cabeça para olhá-la incrédula. O quê? Lupus Egina colocou uma unha sob o queixo de Eire e forçou sua cabeça a ficar erguida enquanto ela passava os olhos dourados pela mulher. Ela moveu seu rosto para perto do de Eire e deu uma fungada profunda e longa. Eire corou, mas não ousou se afastar. Você me ouviu, isso é perfeito demais. Sim, você pode ir, você pode viver, eu não vou te machucar. Você vai viver com aquilo o resto da sua vida, na sua condição? Maravilhoso! Fantástico! Maravilhoso! Eu nunca poderia te torturar tão bem quanto você vai se torturar, porque eu te mataria. Não, vá, viva, esconda-se passarinho, até que tudo isso acabe. Então vá, gaste suas pratas de traidor em dourar sua prisão feita por você mesmo. Talvez seus deuses silenciosos venham e te deem conforto, se você rezar o suficiente. Lupus Egina se afastou, e então virou sua mão desdenhosamente em outra direção, estendendo seus dedos para uma rua que estava vazia, exceto pelos muitos mortos. Vá, corra, Su. Ela riu em diversão sádica, e com medo de desagradar a mulher monstruosa, Eire correu para longe o mais rápido que suas pernas a levaram. Ela ouviu gritos não muito longe, e a risada da mulher monstro enquanto ela trazia aqueles gritos ao mundo. Não vai demorar muito, mais alguns dias no máximo e toda a área ao redor deve ser destruída. Ah, bem, pelo menos eu posso brincar até lá. Lupus Egina pensou consigo mesma, e seguiu seu nariz até o próximo maior grupo de presas que conseguiu encontrar, ignorando os sons de luta entre soldados comuns enquanto avançava, lambendo os lábios em antecipação. Acampamento do exército do Reino Dracônico. O general Muzan olhou para a cabeça na estaca que eles mantinham na cabeça da coluna. Ele estava desconfortável. Era provavelmente a coisa mais sinistra que ele tinha visto a rainha fazer. Impressionante, de uma forma bárbara. Ele não gostou muito disso. No entanto, realeza, sempre com as exibições. Mas o que você pode fazer?
Ele pensou, e deu de ombros para o pensamento enquanto as coisas se acalmavam atrás dele. Algo em sua mente? General Oma perguntou enquanto caminhava até onde ele estava. Ele olhou para ela e balançou a cabeça. Alguma herança élfica distante a fazia parecer mais jovem do que sua idade, mas mesmo assim era raro para uma mulher, muito menos uma de sua idade, atingir a patente que ela tinha. Isso falava de seu talento e motivação. O fez-se sentir à vontade para entregar a liderança militar a ela depois da guerra. Nada significativo, realmente só estou ansioso pelo fim de tudo isso. Sei que pareço um homem na casa dos 20, mas esta campanha me deixou sentindo minha idade. Ficarei feliz em me aposentar quando isso acabar. Ele deu um sorriso bem-humorado para ela quando disse isso, e ela não conseguiu conter uma risada. Sim, você é bem mais um novato, se essa primavera tivesse sido há 100 anos. Ela piscou, e ele compartilhou a risada da zombaria exagerada dela sobre sua idade. Muito engraçado, mas não, realmente nada significativo em minha mente, o que provavelmente é negligência da minha parte. Eu deveria estar pensando mais sobre o que vai acontecer depois que nos unirmos a General Baraja e a General Zetsumei, ou devo dizer rainha agora. Nada parecido com isso já aconteceu antes, até onde eu sei. O general Muzan disse com os lábios bem fechados enquanto a última palavra saía de sua boca. A general Oma se mexeu, visivelmente desconfortável. Assim, problemas de cadeia de comando? 2 rainhas e uma papa, e as fileiras de todos esses exércitos têm seguidores da religião da papa? Ah, e para tornar as coisas ainda melhores, a papa tem uma reputação de extrema violência? Sim, isso será desconfortável, mas se isso te faz sentir melhor, eles provavelmente resolverão isso na reunião que nossa rainha está participando. Espero que sim, logo nos uniremos a esses 3 exércitos, então, prefiro que a última marcha não seja cercada pelo caos. O general Musa respondeu enquanto se afastava do lembrete de seu propósito, que estava sentado olhando fixamente para Kami Miyako em uma estaca. O general Oma andou com ele, verdade, mas eu não me preocuparia com isso, as coisas vão dar certo. Elas não vão nos decepcionar. Em alguns meses, estaremos de volta em casa comemorando sua aposentadoria, e dentro de algumas semanas você estará sentado em algum lago, lançando uma linha nele e esperando um peixe morder a isca. O chão estalava sob seus pés, uma camada pálida de pó branco deixava uma marca a cada passo, o vapor de sua respiração no frio parecia dar vida à sua troca de camaradagem, e quando ele chegou à sua tenda, o general Muzan lançou-lhe um último olhar. Você está certa, é claro, eu não deveria me preocupar tanto, tenha uma boa noite de sono, até amanhã. Ele disse e entrou enquanto ela mesma lhe desejava uma boa noite. Ele dormia facilmente, a escuridão da tenda era confortável, mas a longa experiência o fazia dormir com um olho aberto. E é por isso que ambos se abriram quando um som inesperado atingiu seu ouvido, o de tecido sendo cortado. Eu não deveria conseguir ouvir isso. Deveria estar mais longe. O que significa que eles estão cortando o tecido da minha tenda? Se eles estão cortando o tecido da minha tenda, então eles devem ter armas mágicas, já que o tecido das tendas de comando é sempre encantado. Isso não pode significar amigos. Ótimos. Assassinos. Exatamente o que eu preciso, pelo amor de Deus, o tempo cuidará bem de mim. Ele manteve o humor negro em sua cabeça junto com a risada que isso trouxe, e alcançou sua espada sob seu catre. Ele deixou o corte continuar até que ele viu a figura sombria se esgueirando parcialmente para dentro. Foi quando o general Muzan avançou com sua lâmina. Quando o intruso estava mais vulnerável, ele não conseguia ver a expressão de surpresa no rosto do intruso, mas tinha certeza de que estava lá. A espada perfurou o rosto do intruso e saiu pela parte de trás do crânio. O corpo caiu, sem vida, e o general Muzan deu um chute firme no cadáver para mandá-lo de volta e liberar a espada. Intrusos. Ele gritou: guardas! Guardas! O grito foi tirado de algum lugar, e o grito saiu e o acampamento começou a se agitar para a vida. Enquanto o corpo tombava para trás e o grito aumentava, os amigos do intruso não ficaram parados, abandonaram toda a pretensão de sutileza e cortaram o tecido da tenda para chegar ao seu alvo o mais rápido que pudessem. Bastardos teimosos. O general Muzan gritou e pegou um escudo. Sem armadura, ele estava vulnerável, mas tudo o que precisava era de um pouco de tempo.
ele matou outro igual ao primeiro, mas os poucos restantes conseguiram abrir brechas no tecido suficiente para que pudessem invadir seus aposentos. Eram 5, vestindo capas pretas e cada um portando 2 facas longas de alta qualidade. Vocês querem minha vida? Vamos lá então. O general Muzan rosnou, e para a surpresa deles, ele levou o ataque até eles, golpeando com seu escudo e fazendo grandes cortes com sua espada para manter os atacantes mais jovens e ágeis afastados. Eles xingaram e tentaram contorná-lo. Eles estavam com tempo contado e sabiam disso. O som do alarme já estava trazendo mais para a cena. Depois que 3 desses cortes bem-sucedidos os mantiveram se afastando, uma única frustração uniforme pareceu tomar conta dos últimos 4, e eles o atacaram, sem se importar com a certeza de que pelo menos um deles morreria. Vendo a determinação deles, o general Muzan ignorou seu coração acelerado e seus pés acelerados. Com o que ele tinha certeza de ser o último grito de guerra de sua vida, ele trouxe sua espada de volta e com seu escudo erguido, trouxe a lâmina ao redor para cortar mais uma cabeça. Foi naquele momento que a ajuda chegou. Os guardas entraram na tenda e foram direto para o restante, atacando-os violentamente enquanto mais 2 agarraram o general e o puxaram para trás. Cambaleando para o chão frio e congelado com a força de seus esforços, ele caiu com um baque, direto para sua bunda, parando um pouco do impacto doloroso ao deixar suas mãos segurarem a queda atrás de si. Isso lhe deu a visão perfeita dos rostos cheios de ódio dos assassinos vestidos de preto que foram derrubados no chão e ainda lutavam para matar, antes que uma série de facadas em seus pescoços e cabeças tirassem o ódio de seus olhos e o substituíssem pelo olhar vítreo dos mortos. General Oma! Verifiquem-na! Ele gritou enquanto lutava para se levantar, e foi auxiliado por seus próprios homens. E verifiquem esses bastardos, quero saber tudo o que pudermos sobre eles. Ele disse com força enquanto colocava o chão sob ele novamente e apontava para os corpos espalhados. Sua adoção instantânea de uma postura de comando e ordem levou seus soldados a agirem. Ele fez uma nota mental para descobrir os nomes daqueles que responderam primeiro e honrá-los adequadamente. Onde estão os guardas que deveriam estar do lado de fora da minha tenda? Ele perguntou com uma preocupação repentina e uma sensação de pavor. Um dos seus salvadores abaixou a cabeça e a balançou tristemente. Foram embora, senhor. Mortos? Perguntou o general Muzan com uma voz arrependida enquanto começava a recuperar o fôlego devido ao esforço anterior. Não, apenas sumiram. O soldado respondeu, não há nenhuma indicação de que eles estavam lá. Ele empalideceu, encontre-os. Vivos ou mortos, não importa. Mas encontre-os. Ele limpou sua espada no manto negro de um cadáver e a embainhou, então começou a andar de um lado para o outro com uma mão na testa. Eu posso adivinhar quem eram esses, pelo menos pela organização, se não pelo nome. Ele chutou um dos rostos mortos com desgosto. Enquanto ele tentava entender tudo o que tinha acontecido, o soldado voltou e tinha ido chamar o general Oma. Bem? Perguntou o general Muzan, esperançoso. Senhor, eu chequei a barraca dela. Ela está desaparecida, mas há uma quantidade enorme de sangue, demais para ela ter sobrevivido. Ele disse com uma expressão crua de perda no rosto. Seu lábio tremeu, sua voz estava mais áspera do que antes. Um dos soldados dela, suponho. O general Muzan pensou consigo mesmo. Ele continuou. Ela deve ter sido assassinada enquanto dormia. Os guardas do lado de fora da tenda dela dizem que não viram nem ouviram nada. Ele fez uma breve saudação para sinalizar que havia terminado seu relatório e então perguntou com o maxilar tenso: o que deve ser feito, senhor? Fúria se formou no rosto do general Muzan, sua mandíbula cerrada e sua testa franzida, uma veia vermelha em sua testa começou a pulsar. Prendam os responsáveis por protegê-la, ou eles são inexcusavelmente incompetentes ou foram subornados. De qualquer forma, não podemos mantê-los conosco e não podemos deixá-los sair para possivelmente lucrar com isso. Mandei enforcá-los antes do nascer do sol. Ele parou por um momento, respirando fundo antes de continuar. Vá, deixe-me por enquanto. Deixe alguns do lado de fora para o caso de uma segunda tentativa, mas pegue esses corpos, e depois de vasculhar a área, questione os guardas do lado de fora do acampamento. Eu quero saber como esses homens entraram sem serem detectados. Vá. Eu tenho que relatar isso à rainha, eu quero encontrar o corpo dela.
nós precisaremos dele se quisermos ressuscitá-la. Mas há mais do que isso. Seu rosto mostrou por um momento a dolorosa sensação de perda que a morte traz inatamente aos sobreviventes, com o amolecimento de suas bochechas e uma única mordida em seu lábio para manter sua dor sob controle. Então seu rosto se contorceu com maior ira quando a realidade de tudo isso o atingiu, seus olhos se transformaram em aço e ele olhou sem piscar para os soldados que o atendiam. Esses bastardos acham que podem nos parar derrubando um dos nossos. Não. Faremos uma marcha forçada até o que quer que ainda esteja em Wheaton, mostraremos a eles que suas táticas dissimuladas só nos levarão a lutar mais. Ele rosnou cada palavra a princípio, sua voz ficando cada vez mais alta, até que ele gritou no final e bateu seu punho carnudo e enrugado em uma mesa e acidentalmente a quebrou. Sim, senhor. Eles gritaram em resposta, e foram executar suas ordens enquanto ele ia se sentar no que restava de sua mesa, e escrever para Sua Majestade Draudilon. Enquanto ele se concentrava em compor a missiva, e os soldados o deixavam sozinho, os músculos de seu rosto tensos, ele comporia o relatório fácil e rapidamente, mas levaria algum tempo e somente com grande dificuldade que ele se recompusesse. Ele estendeu a mão para trás para pegar um lenço, ele precisaria dele para segurar as lágrimas que agora brotavam e turvavam sua visão.